Salve, salve galera! Estamos aqui para mais um vídeo, mais uma rodada de entrevistas nesse canal. Eu sei que vocês gostam quando a gente sempre traz alguma pessoa que tem muito a acrescentar, principalmente quando alguém que tem um vínculo, né, cristão, tem a sua vida devocional entregue a Deus. E hoje o nosso bate-papo é muito mais que especial, porque esse é o nosso primeiro vídeo após a gente atingir a incrível marca de 1.000 inscritos nesse canal. E a gente não poderia começar a comemorar esses 1.000 inscritos de uma forma diferente, senão com essa pessoa muito especial para mim, né, para a minha comunidade. Ela abençoa muito a nossa comunidade e tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida também, nesse bate-papo, nessa conversa que nós teremos. Lembrando que, já vou dar um spoiler, é uma escritora, teve um livro lançado recentemente, e nós faremos um sorteio em comemoração a esses 1.000 inscritos, certo? Então, você está assistindo essa live aqui no sábado, ou algum dia depois. Se não puder assistir no mesmo dia, você pode assistir depois. Mas é importante que vocês tirem uma foto assistindo esse conteúdo e me marque também essa pessoa. Vou deixar depois ela vai deixar aqui o arroba dela para que vocês possam marcar. E todo mundo que fizer isso vai estar concorrendo ao livro que foi lançado agora recentemente por essa pessoa mais que especial. A gente vai dar um prazo aí de uns 5 dias, eu acho que tá legal, 5 dias, 3 dias, depois eu confirmo direitinho, para que vocês possam fazer essa postagem e nos marcar para concorrer a esse livro. Mas, sem mais delongas, eu quero chamar aqui para a nossa roda de conversa, para o nosso bate-papo, essa pessoa muito especial, um prodígio de escritora, a escritora Xantia. Seja bem-vinda, Xantia, ao nosso bate-papo. Como é que está? Tudo certinho por aí? Oi, Moás, tudo bem, graças a Deus. Espero que com todo mundo que esteja assistindo também. Olá para todo mundo, né? É uma honra estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite mesmo. E eu nunca fiz nada assim, né? Então eu espero fazer tudo direitinho. E eu fiquei assim, eu pensando, quem é que eu vou trazer para esse bate-papo aí de 1.000 inscritos? E aí acabou que eu vou começar tudo pelo final. Acabou que você fez um lançamento recente do seu novo livro, né? Tem um mais recente, um mais atual, né? Que esse que foi lançado, se não me engano. Você tem um mais atual, só que você fez na Amazon já disponível. Você fez esse lançamento também desse livro que eu já tenho aqui, ó, Castelo Forte. Já fiz a minha leitura. Um livro muito impactante também. Depois a gente vai conversar, claro, sobre as pessoas que te influenciam para seguir esse caminho da escrita. Mas me conte como é que foi esse lançamento, como que foi lá o evento de lançamento. Conte para nós qual foi a livraria que abraçou esse seu trabalho. Então, eu nem me apresentei, né, gente, assim, para a formalidade. Meu nome é Xantia, né? Eu sou escritora. E o lançamento aconteceu dia 17. E foi, graças a Deus, foi um momento muito bom. Eu lancei na livraria Escariz, que é a referência, né, de livraria no nosso estado de Sergipe. E é muito engraçado porque é a livraria que eu cresci com ela. Desde pequena, eu sempre vou para Escariz, é onde eu compro todos os meus livros. Então, eu fui crescendo e crescendo como escritora também, e a livraria Escariz também foi crescendo. Não em proporções iguais, porque eu ainda continuo baixinha, né? Mas a Escariz avançou demais. Mas foi um momento, assim, eu realmente glorifiquei muito ao Senhor, agradeci muito a Deus, porque eu não achei que esse momento chegaria por muitos anos. Eu pensei que isso seria impossível para mim, mas Deus me concedeu esse momento. Quando eu estava lá autografando, eu nem conseguia acreditar. Então, foi algo muito... um presente mesmo que ele me deu. E ainda tá lá sendo vendido, né? Saber disso já me deixa muito feliz e muito nervosa por estar lá vendendo na livraria que eu sempre sonhei e admirei. Então, graças a Deus por essas coisas e vamos ver, né? Se o próximo livro também vai para lá. Com fé em Deus. E o trabalho foi tão bonito, Xantia, foi tão assim bem feito em relação ao seu livro que originou a partir desse trabalho do seu livro, não foi?
o trabalho do que, assim, o que originou, o que motivou o livro a ser lançado, que não entendi muito bem. Não, no Acho caso, que tá assim, travando ele para mim, na verdade. teve uma peça que... Ah, sim, Opa, acho que foi sim. minha internet aqui. Foi minha internet mesmo aqui, deixa eu só ajustar. Peraí. Meu áudio tá saindo aí? Acho que Tá voltou. saindo. Se for a Eita, minha, você me avisa, porque senão... não, eu acho que foi a minha agora. Pronto, mas tá ok já? Tá ok. Agora tá tranquilo, não tá caindo, Pronto. não. É uma peça que surgiu a partir desse trabalho, desse livro, não foi? Do livro Castelo Forte, surgiu uma peça baseada nesse seu trabalho. Foi feito pelo Ministério Renovo da CIBA, da Segunda Igreja Batista de Aracaju. Foi algo assim, nossa, uma adaptação de um livro meu, eu fiquei encantada, para dizer o mínimo, né? Ver a Nina ali falando as mesmas falas que tinha no livro, a Dory, que é uma fada, né, sendo representada ali, e tinha uma criança na minha frente que ela não conhecia o livro, né? Tava vendo tudo pela primeira vez. E ela ficou o tempo todo assim: olha, mãe, é uma fada. Ai, mãe, tal coisa aconteceu. Ela realmente envolvida ali na peça. Eu, meu Deus, era quase como O, se eu visse um filme. o mais engraçado é que a gente assiste a peça e a gente, depois que lê o livro, ou vice-versa, a gente fica assim, caramba, é como eu imaginava. Então, não, tá um pouco diferente do que eu imaginei no livro. Mas, Xantia, me conte um pouco sobre você, a sua infância, como que você percebeu que você realmente, poxa, eu sou uma pessoa entregue ao Senhor, reconheci Jesus como meu Salvador, e como que se deu a sua paixão pela literatura de um modo geral? Eita, a história vai ser longa. Não, Pode ficar à vontade. então, a minha infância foi, graças a Deus, assim, tranquila. Eu nasci em Aracaju, mas logo depois que eu nasci, os meus pais moravam em Umbaúba, né, no interior de Sergipe. Então, eu fiquei a minha infância toda lá, até os 8 anos eu morava lá. E é interessante falar disso em relação a Castelo Forte, porque eu morava numa casa enorme. Os meus pais, eles tinham investido por muito tempo nessa casa, então era um terreno, graças a Deus, né? Muito bom, a casa tinha jardim, tinha tudo, aquela casa assim maravilhosa, graças a Deus. E eu lembro que quando eu era pequena, como eu não era muito de fazer amizade na escola, a igreja tinha poucas crianças também, eu falava com a casa, conversava com a casa na minha cabeça, ficava fingindo que a casa conseguia se comunicar. E quando eu fui escrever Castelo Forte, eu lembrei disso e acabei colocando isso para a narrativa em determinada medida. Mas no início, falando sobre gostos literários, como eu cheguei a essa conclusão de escrever, né? Eu sempre gostei de reescrever histórias. Eu pegava os paradidáticos da escola, que eu não gostava muito do final. Eu lembro da história de um macaquinho que ele roubava as coisas das pessoas, assim, era um paradidático de escola. Ele roubava os negócios lá, uma navalha e tal, e ele ficava super tranquilo depois. No final da história, ele se dá super bem. E eu achei aquilo muito injusto. Aí eu peguei um caderno, eu lembro muito disso. Eu peguei um caderno e reescrevi o final, que ele é pego pelo pessoal do vilarejo e é punido. Então, eu gostava de fazer isso, mas de ler eu não gostava muito. Eu não gostava de ler, eu achava a atividade da leitura muito enfadonha e muito chata, sinceramente. Eu era mais do desenho, dos filmes e tal. Só que um dia quando eu já tinha uns 11 anos, eu assisti um filme que eu gostei tanto que eu quis ler o livro, né? E aí eu li o livro, assim, em uma semana eu terminei a trilogia. Era até época de Copa nessa época. E aí, a partir disso, eu descobri o gênero da distopia e comecei a querer escrever algo parecido. Meio que uma cópia mesmo, só que modificada, como eu fazia quando era pequena. Aí eu escrevi esse livro, eu tinha 11 anos, e terminei quando eu tinha 15. Terminei o livro, mas nessa época que eu me mudei do interior para a capital, muita coisa aconteceu porque eu fiquei muito sentida por ter que
Imagina, eu estava morando numa casa e agora eu ia morar num apartamento pequeno, numa cidade cheia de movimento, cheia de coisa para fazer, onde eu mal via a minha família, porque todo mundo passou a ter várias atividades e eu não tinha, eu era criança, né? Eu só tinha escola. Então eu me ressenti um pouco com isso, mas também foi nessa época que eu eu percebi a minha necessidade de encontrar a Cristo, de saber mais sobre o Senhor. Então eu me converti nessa época. Só que por conta disso, desse momento de conversão, eu acabei fazendo um livro. Esse primeiro livro que eu fiz é muito confuso. Então não é algo que dá para publicar. Aí eu deixei e fui escrever outro. Aí comecei com 15 anos, terminei ano passado, que é Senhores da Terra. Terminei Senhores da Terra, demorei 6 anos para escrever. Fiz 3 versões do livro. Só que Castelo Forte não foi assim. Castelo Forte eu terminei em pouco tempo, mas não sei se você vai perguntar sobre isso, então não vou falar disso agora. Mas enfim, aí foi isso. Eu acabei desenvolvendo essa paixão com o tempo. Eu propositalmente quis começar a ler, propositalmente quis começar a consumir boa literatura. E foi assim. Que bênção. Agora, o que a gente fica imaginando é qual a relação desse seu trabalho mesmo do Castelo Forte com o hino tão famoso do Lutero, né? As pessoas, eu acho que automaticamente já fazem essa associação. Caramba, Castelo Forte. E eu vi algumas imagens do seu lançamento que o pessoal cantou no seu lançamento essa música, né, do Castelo Forte. Achei bem bacana. Como que você teve esse bolado para jogar esse título do Castelo Forte, sem dar muito spoiler no livro, claro que eu também não quero dar spoiler para o pessoal poder adquirir também, mas qual que é essa relação? Como que você chegou não, vou criar essa relação de Castelo Forte baseado nessa música e tudo mais? Então, a primeira vez que tocaram Castelo Forte na igreja, que eu ouvi, né, foi com a banda Shekinah. Na época ainda era um sistema de bandas. E o meu irmão estava na banda. E a minha irmã também. Então, eu ouvi muito a música em casa. Ouvi muitas vezes a música. A ponto de eu saber a letra toda quando apareceram, quando tocaram pela primeira vez na igreja, né? E eu digo isso porque aquilo acabou ficando na minha cabeça. O título, Castelo Forte, sabe? De, assim, me parece uma terminologia muito adequada para falar do nosso Deus. Porque um castelo é algo monumental, é algo grandioso, é algo belo e pode ser meio opulento de tão grandioso que é, mas ele nunca vai perder o poder dele em proteger, em refugiar. E na época que eu escrevi era só disso que eu queria. Eu queria me lembrar de quem Deus era. Então, desde a primeira vez que eu ouvi a música, eu pensei, eu vou fazer uma história com esse título. Eu só tinha o título, não tinha enredo nenhum, né? E foi a partir daí, eu ouço muito até hoje, né? O hino de Lutero, na versão original e na versão da Ipalfa. Mas também o Salmos 46, que é um salmos que eu medito muito nele. Muitas devocionais eu fiz nele, que é justamente quando ele é chamado, né? O nosso Deus é chamado de Torre Segura, na verdade. A primeira tradução a tradução da NVI é Torre Segura. Mas pode ser traduzido como Castelo Forte. E assim, eu gosto de pensar nessa dinâmica de como a gente vê Deus como aquele que recebe a gente nos portões dele e protege mesmo, e ali ninguém entra, porque é impossível para o nosso Deus, né, isso, de ser fraco ou de permitir que alguém faça dano a gente sem que ele queira, sem que ele tenha um propósito para aquilo. Então, foi por isso que eu escrevi uma história em que eu queria que Deus fosse visto dessa maneira, como esse atributo dele de protetor, de um refúgio, de alguém que vai em nosso socorro e que nos doma ali, nos envolve, né? Aí foi por conta disso, por causa dos Salmos 46 e por causa da canção mesmo de Lutero, que eu fiquei com o título dele na cabeça. Seu processo criativo, ele basicamente segue essa linha ou ele é aleatório? Por exemplo, você falou que pensou em um tema, achou interessante e quis abordar uma história com aquele tema. Ou em alguns momentos você primeiro tem a história para depois você criar um título para aquela história. Como é que funciona na sua mente? Como você organiza essas ideias? Então, geralmente eu tenho a história primeiro. Tanto que os livros, né? Que eu publiquei 2 e estou trabalhando no terceiro.
São projetos que eu já tinha antes, as histórias que eu já tinha antes. E às vezes eu vou modificando o título. Só Castelo Forte, realmente, que eu só tinha o título. De todas as maneiras possíveis, Castelo Forte é o livro mais aleatório que eu já escrevi, assim, porque foi totalmente fora da rota. Eu fui digitando, e enquanto eu fui digitando, eu fui descobrindo a história. Mas geralmente não é assim. Geralmente eu tenho o início, o meio e o fim da história. Aí é assim que eu escrevo. Que bacana. Falando um pouquinho sobre o Castelo Forte, nosso Deus, né, como você bem mencionou, é aquele que nos dá a segurança, a proteção que a gente precisa. Que você poderia falar, Xantia, para a gente em relação ao, às vezes, a gente se sentir meio que entediado com aquilo que Deus nos oferece. Às vezes a gente acha que é pouco e a gente tem muito mais para desvendar no mundo, né? Assim como a Nina, né? Ela queria desvendar os horizontes. Às vezes parece que a gente não está muito contentados em Deus. Por que você acha que isso se dá? Será que a nossa poderia ser algum tipo de ingratidão, ou talvez a gente não consiga olhar para Deus da forma que ele merece ser olhado? Porque Deus, ele é o nosso castelo forte, mas às vezes a gente quer ir para fora dessas muralhas, né? Eu acho assim, mas a nossa inclinação sempre é para a independência. A independência humana de se sentir autônomo, de se sentir, não, eu controlo tudo. Só que a gente não consegue agir de acordo, porque se a gente controla tudo, então as coisas ruins que acontecem com a gente são nossa responsabilidade, que acontece com os outros ao nosso redor também. E a gente sabe que não é assim, tem coisas que acontecem conosco que a gente não pode evitar, uma doença, até mesmo sentimentos confusos dentro da gente, né? Só que essa necessidade que a gente tem, eu não vou falar necessidade, mas essa tendência que a gente tem de buscar autonomia e independência é a nossa natureza pecaminosa, porque na realidade nós somos dependentes. Dependentes e submissos. Pode ser submissos a Deus, que é quem realmente nos criou, quem realmente nos ama, né? E que nos protege, ou submissos a alguém inferior, nós mesmos, ou vícios, ou entre outras coisas. E eu acredito, né, baseado na fé que eu tenho, que nós temos, que quando nós somos submissos a outra coisa que não o nosso Senhor, o descontentamento é esperado e ele vai ser como um tapa-buraco constante. Naquele momento eu tenho um prazer, mas no momento seguinte eu vou querer um prazer mais intenso para eu poder me sentir saciado, mas essa saciedade nunca vem. Só que quando nós vamos servir ao nosso Senhor, tem momentos que a gente também passa por descontentamento, porque nós nos esquecemos de quem Deus é, do que Ele já fez por nós e do que Ele continua fazendo. Eu vou falar por mim. Quando eu escrevi o livro, eu estava num momento assim, eu tinha acabado de terminar o ensino médio e estava indo para a faculdade. E desde os 12 que eu oro, né, para Deus me indicar o que Ele queria que eu fizesse, qual carreira Ele queria que eu seguisse. E chegou na hora H e eu não sabia o que fazer. Então, eu estava querendo sentir a gravidade ali em mim. De, meu Deus, eu não sei o que fazer, tem tantas opções e eu não sei o que fazer da minha vida, eu me sinto completamente perdida. E isso gerou em mim descontentamento e insatisfação, apesar de ser cristã. Porque eu estava me apoiando de que só se eu fizesse o curso certo, só se eu fizesse a carreira certa, que eu seria feliz. Naquele momento eu criei um ídolo em mim. De, não, é isso, eu tenho que ter um bom trabalho, porque senão acabou, eu não vou ter uma boa vida. E é Cristo, é Deus que tem que ser a nossa segurança e que traz esse contentamento, porque diferente de um curso, ele não muda. A gente pode decidir fazer uma coisa agora e no momento seguinte não fazer mais. Então, eu acredito que quando a gente sente essa insatisfação, ela existe para que a gente se lembre de que nós ainda estamos aqui, que nós ainda somos pecadores. Mas que a gente precisa se lembrar de que o nosso Deus, ele prevê isso. Deus não deixa a gente na escuridão. Ele prevê que a gente vai cair e vai sentir isso e nos mostra que, não, mas eu sou suficiente para você. Eu sou a sua felicidade. Eu sou o seu prazer eterno. Em mim você se deleita. E foi isso que acabou acontecendo quando eu escrevi. Pode parecer tendencioso, né? Eu escrevi um livro e tudo certo. Não. Eu escrevi o livro
porque eu queria sentir tudo isso e não estava sentindo. E na hora que eu comecei, que eu terminei, não imediatamente, mas foi um processo, eu retornei àquela chama que eu sinto, assim, de, não, meu Deus é o suficiente. Ele é a minha liberdade, ele é o meu contentamento. Então, para alguém que não é cristão é muito mais difícil, porque não tem essa... ele não entende isso ainda, né? Para nós, eu acho que vem mais rápido. O Espírito Santo fala, não, mas você tem o Senhor é o seu contentamento, é a sua felicidade. Essa é a nossa luta. E deve ser muito difícil realmente para quem não está em Cristo ficar sem respostas. Muitas vezes a Nina dizia, eu quero sair do castelo, e ela só ouvia, não é a hora. Mas por que não é a hora? Não é a hora. Você não pode simplesmente tomar suas próprias decisões. E você falou um pouco sobre felicidade, e o próprio hino do Lutero ele vai falar, se nós tivermos que perder bens, famílias, o que importa é que Cristo vai nos dar o seu reino, né? Então, nosso contentamento está nele. E o céu, ele não é o céu, ele não é maravilhoso porque é o céu, que a gente não vai sentir mais dor nem nada, mas porque nós estaremos com Cristo. E o céu não teria a mesma graça, porque eu não vou pagar mais boleto, porque eu não vou ter mais fome, porque vai ser tudo maravilhoso, eu vou ficar cantando, mas se não tiver Cristo, o céu não é o céu, então o céu só é céu por causa de Cristo. E ele é nosso castelo forte justamente por causa disso. As nossas aflições, muitas vezes a gente quer resolver na força do nosso braço, como você bem mencionou, e eu lembro da história de Jó. Jó, ele também foi um cara que pediu muitas vezes a resposta, por quê, Deus? Por quê? Por quê? E Deus não respondeu. Só no final que Deus falou, quem é você, Jó? Você estava lá quando eu criei o mundo? Você consegue entender meus pensamentos? E Jó só responde com uma coisa, eu sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Então, quando o nosso contentamento está em Deus, como você falou, né, quando a gente reconhece, como diz lá o Salmo 46, que Deus ele é a nossa torre forte, parece que tudo se ajeita dentro de nós, né? Exato. E assim, eu acho que isso é libertador, porque é como uma criança mesmo. A gente, né, quando é criança, a gente pode ir para o lugar que for, para o lugar mais esquisito que for. A gente vai para um penhasco, mas se nossos pais estão lá, a gente pensa, não, meu pai e minha mãe estão aqui, tá tranquilo, não vai acontecer nada comigo. E Deus quer que a gente tenha essa confiança nele. Às vezes tá tudo muito ruim, tá? Às vezes você tá sentindo uma tristeza, uma dor muito profunda que não consegue explicar. Sim, é válido, mas Deus ele tá ali, então a gente tem que buscar, né, essa sabedoria de descansar no Senhor. Como a Nina, como você bem comentou, era o que era para ser expressado naquele momento mesmo, porque é o que mais acontece, principalmente na nossa vida de cristão, né? A gente quer muita coisa, coisas boas, eu quero um carro, eu quero me casar, eu quero, enfim, várias coisas que são válidas, mas é Deus que decide se essas coisas vão vir ou se elas não vão vir. E como elas vão vir, né? Então, tem uma frase de Elizabeth Elliot, eu acho que você conhece, né? Não sei se já leu algum livro dela, mas alguns livros dela. Que ela fala sobre paixão e pureza. E ela diz assim, as paixões, elas não foram feitas para serem destruídas. As paixões foram feitas para serem purificadas. Então, lança a tua paixão no altar do Senhor e Ele vai purificar e vai te dizer o que fazer com ela, né? Vai te mostrar o caminho do que fazer com ela. É esse descanso que eu vejo que o Senhor nos permite. E isso deixa a gente livre, porque se é Ele que decide, então eu confio que Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe o que está fazendo com a minha vida. A minha tarefa é aceitar e confiar que Ele é o melhor caminho. Mas isso não é fácil, não. Com certeza, é uma tarefa muito difícil. Mas, ao longo do livro, a gente vê que você inclui mais 2 personagens importantes ali, que convivem ali com a Nina naquele castelo. Queria que você falasse um pouco sobre eles, se você tentou pegar um pouco, trazer a ideia um pouco do Espírito Santo ou não, com esses personagens. E, aproveitando para o pessoal que está um pouco fora de sintonia com esse nosso bate-papo, fala uma sinopse um pouquinho assim do livro para o pessoal entender, mas sem dar spoiler, e aí a gente já introduz esses 2 personagens que aparecem depois junto do castelo com a Nina.
Tá bom. Bom, o livro, né, fala sobre um castelo encantado que tá ali instalado, vamos dizer assim, no meio da Mata Atlântica. Achei muito engraçado isso. A Mata Atlântica. Geralmente a galera bota assim, não, vai ser aqui, sei lá, na floresta na Inglaterra. Não, eu botei de propósito, porque assim, eu sou uma grande fã de literatura estrangeira. Eu gosto muito de literatura britânica. Mas o que eu mais vejo na literatura britânica é que eles valorizam o que são deles. Então, eu cresci, gente, rodeada pela Mata Atlântica. Eu fazia aquele caminho de Aracaju para Itabaiana, todo dia quase. Então, era o que eu conhecia, era o que eu queria, né? Eu imaginei assim, vai ficar muito bom isso daqui. Então, o castelo, ele vive isolado, ninguém tem contato com o castelo, a não ser as próprias criaturas do castelo. E esse castelo, ele é um criador de meninas. Ele cria essas meninas dentro de um ovo e essas meninas, elas acabam saindo, né, do ovo e crescem junto com o castelo. E a Nina, em específico, essa menina que o momento do livro conta, ela recebe 2 amigos eternos, que são amigos que vivem no castelo desde muito tempo, que é o Gel, ou Gel, né? Já vi pessoas falando do Gel também, não importa, o Gel e a Dory. Na minha mente é gel. Já adotei como gel. Pronto. Pronto. Ou El, né? Depois ele tem o apelido El, né? É isso, depois ele tem o apelido El. Então, eu vou chamar de El, para ficar mais democrático. O El e a Dory. A Dory, que é uma vespa fada, né? Então, é uma criatura pequenininha, que é toda agitada e toda não sei o quê. E o El, que é um garoto, mas não é um garoto qualquer. Ele é um garoto que vive com o castelo desde que o castelo foi fundado. Então, tem todo esse significado eterno, né? Dos dois. E, a partir disso... a Nina, que sempre ansiou pelo mundo para conhecer novas coisas, ela é uma menina muito, muito culta, muito interessada em tudo, muito curiosa. Ela pede para o castelo para levar ela para as aventuras que ela sempre imaginou. E o castelo vive dizendo que ainda não é hora, não fique ansiosa, eu vou te levar para suas aventuras, mas você ainda não está pronta. E a partir dessa busca, a Nina, ela acaba fugindo do castelo e se encontrando com o mundo. Mas, né, o mundo, como eu coloquei na sinopse do livro, não é muito gentil com filhotes que vivem em castelos. Pode falar, mas você vai abrir o microfone. E você traz uma imagem um pouco diferente dessa menina, né? Não é como uma menina comum, né? É uma menina mais peludinha, né? Um ser um pouco esquisito. Isso é bem interessante para trazer esse conto, né, da história, tornar a história mais interessante. Eita, acho que era pra... Ele deixa a história um pouco mais interessante, porque você fica imaginando, poxa, é um bichinho de pelúcia, ele foi chocado num ovo e tudo isso. Não é aquela menina como a gente imagina, uma menina, beleza, uma menina. Não, é completamente surreal, né? E agora, os 2 personagens, o que é que você quis trazer com esses personagens? É algo assim mesmo ou tipo, nada a ver com o Espírito Santo, nada a ver, é só participante da história? Ou eu viajei demais? Não. É porque na peça, a peça adotou um estilo diferente de contar a história do que a história do livro, né? Por isso que todo mundo que assistiu a peça disse, mas lê o livro, porque o livro tem um significado diferente. Porque o que acontece? Na peça, era assim, uma alusão ao Espírito Santo na forma da Dory, Cristo no personagem do El e Deus Pai no Castelo Forte, né? Então, trouxe essa expressão nos 3 personagens. E a Nina seria nós, né, a humanidade, em seu processo de redenção. No livro já não é assim. Existe uma referências ao Espírito Santo na forma da Dory, porque a Dory tem um trecho do livro que fala que ela é uma enciclopédia saltitante. Então, ela tem todo o conhecimento do castelo. E isso a gente sabe que essa sabedoria é uma sabedoria que o Espírito Santo possui, que nos leva, né, ao conhecimento do Senhor habitando em nós. Mas, ao mesmo tempo, a Dory também, ela traz
características de uma parte de Deus Pai, em alguns momentos em que ela protege a Nina, em que ela cuida da Nina. E o El, o que eu pensei? A Dory seria, sim, mais puxada para o Espírito Santo, mas eu não queria essa responsabilidade de representar o Espírito Santo, então eu não trago essa carga em cima da personagem da Dory. Mas o duel, ele vinha com um simbolismo mais angelical, como o arcanjo Miguel, como o arcanjo Gabriel, como o arcanjo Miguel e como Gabriel. Então, ele é aquele que mantém e que preserva o castelo e aqueles que estão nele. Então, ele é como se fosse um soldado mesmo do castelo. Para o livro, eu digo que o Castelo Forte é a Trindade, porque ele é autossuficiente, ele tem tudo o que ele precisa nele, e ele cede partes dele, tanto para Dory, quanto para o El, quanto para a própria Nina, de certa forma, né? O jeito como a Nina, ela é, antes de certos acontecimentos, né? O focinho, as orelhas e os pelos, é como se fosse uma permissão do castelo para que ela se protegesse do mundo. E essas armas, ela é desde o nascimento dela. A gente sabe que para a gente não é assim. Nós nascemos pecadores. A Nina, ela nasce num estado realmente puro, né? Quase perfeito. Então, a história ela vem trazer o simbolismo, a expressão, o significado do Senhor realmente no Castelo Forte. Eu busquei, né? Eu orei muito para que a concentração do Senhor fosse toda no castelo. O castelo, ele é perfeito. Ele é gentil, mas é justo. Então, até a ideia da cruz, né? Do sacrifício do Senhor, no livro, é diferente do que está na peça, que na peça o El é sacrificado. Mas no livro é diferente. Então, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, está todo no Castelo Forte. Foi essa expressão, né, que tem. Aí o restante, o leitor é que decide, né, o que vê. Mas o que a galera quer saber, o final ficou com cara de que vai ter a parte 2. Porque quando a Amélia, eu acho que é a Amélia é o nome dela, que ela tá saindo, ela Sim. sente que a lareira se acendeu, então a vida, e ali o livro se encerra. Vai ter parte 2 do Castelo Forte? Não, gente, não, assim, não, eu não pensei originalmente nisso. Realmente é para ser um volume único. Aquele momento tem um simbolismo também com o processo de redenção, né? É que eu não quero dar spoiler, não sei até onde eu posso falar. Sem spoiler, sem spoiler. Mas na minha mente, isso deveria ser como um Crônicas de Nárnia. Tipo, eterno. Assim, 1, 2, 3. Não excluímos essa possibilidade, porque eu digo de não falar sobre a história da Nina mais, né? Aquele, vamos dizer, arco, né? Como o pessoal do anime fala. Aquele arco da história da Nina e da empreitada dela no mundo e tudo mais, aquilo realmente se finalizou. Não teria como fazer uma continuação daquilo. Mas eu já pensei em fazer um spin-off de uma das partes que ficou muito por fora do livro que outras pessoas vieram me perguntar depois, né? Que é a questão do prefeito. Que ficou muito... Entende-se quem ele é e a história dele com o castelo, mas eu sei que a história dele poderia ser contada, porque ele tem realmente uma história, né? Então eu já pensei nisso, em fazer um spin-offzinho para o pessoal conseguir entender melhor a dimensão daquele momento. Sim, pode incluir aí a filha dele, né? Que é aquela danadinha abençoada. Incluir na história. Ficaria muito, muito, muito legal. Mas você se sentava para fazer esse processo criativo, Chante, ou você vinha na sua mente e você, vou pegar esse insight e vou escrever? Quanto tempo durou para você dizer, pronto, finalizado esse trabalho? Então, eu posso me delongar aqui, né, Moaz? Não tem problema. Pode, fique à vontade. O espaço é seu. Não, porque o que aconteceu? Eu falei, né, antes que os 2 primeiros livros que eu comecei a escrever, que eu escrevi e terminei, demoraram 6 anos por aí, né, de 4 a 6 anos. Castelo Forte eu terminei em 3 dias.
Por que isso, né? Porque, como eu falei, eu estava num momento, assim, muito específico da minha vida nessa transição, e eu já não conseguia dormir há muito tempo, eu já estava numa rotina de só estudar e etc, para evitar pensar mesmo. E culminou de que numa noite, eu, orando, né, depois da minha devocional e etc, pensei, eu vou escrever um livro. Vou escrever outro livro, vou deixar esse outro que eu tava escrevendo Senhores da Terra, a segunda versão na época. Vou deixar esse de canto por hora e vou escrever Castelo Forte, que eu só tinha o título, né? E vou lá, e vou ver o que dá. Aí eu comecei a escrever de noite. Escrevi, aí o enredo, como eu falei, foi surgindo, né, enquanto eu fui escrevendo. E chegou no ponto de que o dia começou, eu tinha faculdade na época, eu fui para a faculdade, quando eu cheguei, era de tarde, eu continuei e virei à noite. Virei 3 madrugadas assim, sem dormir, sem fazer nada, foi. Não, e eu realmente não sentia sono. Tudo bem que eu já estava com insônia, né, mas eu não ficava cansada. Aí eu terminei no terceiro dia, diagramei, revisei, né, editei tudo certinho, fiz a capa, eu nunca tinha feito capa de livro antes. Fiz a capa do livro, e aí, ó, eu vou botar na Amazon, vou botar no Kindle, né? E postei lá. Sinceramente, foi para uma coisa assim, isso daqui é um mimo que eu vou fazer para mim mesma, vai ser algo para glorificar a Deus, né? Porque eu realmente, como eu falei, eu queria sentir aquela segurança de novo nele. Durante todo o livro foi como se eu estivesse me lembrando do porquê Deus é quem é, de quem ele é. E eu encerrei assim e mandei. O livro, ele passou por mudanças muito pequenas, de ortografia mesmo, de parágrafos, o nome, né, da Amélia também, que na época a minha sobrinha estava para nascer, então antes era Aurora, o nome que eu botei na personagem. Aí eu mudei, mas por outras razões. Só que o que aconteceu depois, A quando gente quer saber as razões. Não, é porque assim, a minha sobrinha era ainda muito pequena. Eu não sabia muito bem como ia ser a personalidade dela. Então, eu tava descobrindo quem ela era ali, né? Aí eu não queria colocar já uma projeção. Imagine, daqui a 50 anos, quando ela for ler o livro, aí ela vê, era assim que a minha tia me enxergava. Mas ela não me conhecia na época, colocou já um negócio assim, que pretensão da minha tia, né? Não, eu queria algo, um dia, quem sabe, Vai ele que fazer o idealizasse alguém que fosse completamente diferente, né? Exato, exatamente. Vai que ela não gostasse de lareira e ficasse com medo, sabe? Alguma coisa assim. Aí eu mudei, coloquei para um outro nome. Mas depois que eu coloquei na Amazon, eu fiz uma revisão para como eu falei, para esses erros ortográficos que tinha, e a editora quis publicar. Aí, nota, nessa época que a editora me mandou o e-mail, né, falando sobre a publicação e tudo mais, eu tinha começado uma revisão do livro para ficar mais do formato que eu gosto, o tipo de história que eu acho melhor, né, eu queria colocar uns outros elementos na história, de mais fantasia, enfim, que é algo mais de Tolkien, C.S. Lewis e tal, mais referências. Só que quando eu comecei a modificar o texto, a editora me mandou. E me mandou assim, para você querer colocar mais textos, né, mais palavras, ou modificar alguma coisa, vai ter que pagar uma taxa. Eu, ok. Entendi que eu não tenho que modificar nada, tudo bem. Deus não quer, tá bom, obedeci. Gostamos assim e acabou. Tipo, não tem, sabe? E a mesma coisa aconteceu com a peça, porque eu ajudei na parte do roteiro. E eu tô dizendo isso para mostrar que Deus não deixou que eu tocasse nessa história. Sabe assim, é meu isso daqui, tu não mexe, fica quieta. No roteiro, eu escrevi o escopo assim, né? Mas eu queria encher mais, porque eu sou do tipo, para escrever, eu sou do tipo prolixa. Eu gosto de escrever muito, de enfim, né? Minuciar. Nunca tá bom, né? Nunca, sempre falta alguma Isso. coisa. Para uma pessoa escrever 3 versões de uma história, gente, a pessoa não bate bem da cabeça. Mas aí eu fui fazer a peça e aí uma coisa foi levando a outra, sabe? Problema, prazo e tal. Acabou ficando do jeito que ficou. Assim, foi uma coisa muito rápida. Eu nem tinha revisado o roteiro direito. E aí fez a peça e aconteceu. Então,
foi um processo que foi muito à mercê de mim, na verdade. Eu falo isso sempre que eu tenho oportunidade, de que não fui eu que escrevi Castelo Forte, foi realmente Deus, e eu não digo isso para, olha, gente, foi Deus que escreveu, você tem que ler para a sua salvação, não, de jeito nenhum, galera. Mas eu digo que foi Deus porque me edificou quando eu escrevi. Outras pessoas que leram falam, né, que edificou elas também, que dão glória a Deus pela história. E eu sei que eu sou incapaz de fazer isso. Eu sou incapaz de falar alguma coisa a ponto de tocar as pessoas tão profundamente. E eu desejo que todos os meus livros sejam assim. A minha oração quando eu começo a escrever uma história é: Senhor, que não sejam as minhas palavras, que seja as tuas palavras, que o Senhor fale através de mim. Eu quero só ser um receptáculo, porque com o Castelo Forte foi a primeira experiência que eu tive, assim, de algo tão extraordinário. Para mim é extraordinário escrever um livro em 3 dias, um livro com início, meio e fim, sendo que eu não sabia a história, eu só tinha o título, e a capa também. Eu sou péssima de design. No dia do lançamento, né, João Aécio, gente, que é um ótimo fotógrafo, é um ótimo social media, ele que fez tudo, porque eu sou péssima de design, de cores, etc. No caso, essa capa é dele ou é sua? Não, essa capa é minha, porque a capa que eu fiz no Canva, eu usei de referência. E aí eu falei, olha, eu quero a capa assim, assim. Eu fui bem específica, bem enjoada, inclusive. A editora, eu acho que quase quis me matar. Porque eu quero desse jeito. Aí ficou essa capa assim, né? Mas porque eu já tinha do Canva e ficou daquele jeito. E assim, realmente, era tudo que o livro representava. A menina, o El, a Dory e o castelo no meio. Então, foi assim, o processo foi muito diferente do que eu costumo fazer. Aliás, é totalmente diferente do que eu costumo fazer. E é por isso que eu me sinto tão confortável de falar também sobre Castelo Forte, porque eu sinto que é como se eu estivesse falando sobre Timothy Keller, Elizabeth Harris. É uma coisa que não fui eu que escrevi, eu estou só comentando, resenhando, né? Mas foi isso. E sem dúvida é um livro muito edificante, porque a gente começa a se enxergar na personagem, né? A gente começa a entender que muitas vezes a gente também comete aquelas falhas que a Nina cometeu, de tentar ser independente. Mas você pretende seguir sempre essa linha ou você pretende fazer algo mais, digamos assim, secular? Não. O primeiro livro, quando eu ainda estava ali, né, com 11 anos, foi justamente esse o problema, porque como eu ainda estava me convertendo, é um livro... Era um livro ok, quando eu fui revisar, era bonitinho, assim, mas não refletia mais o que eu tinha como prioridade. Não tinha nada contra a nossa fé, nem nada nesse sentido, mas era um livro oco, assim, neutro, sabe? Como qualquer outro, tinha pouco a dizer. E quando eu comecei a escrever fixamente para ficção cristã, de assim, é isso que eu quero fazer, eu quero que Deus seja visto no que eu escrever, ficou infinitamente mais claro, ficou infinitamente mais fácil de escrever, muito mais intuitivo, porque liberta a gente mesmo, sabe? E assim, quando eu fui parar para pensar, quais são os livros de fantasia nacional que a gente tem que pode ler para os nossos filhos? Sabendo que são morais e princípios cristãos que estão ali. E eu pensei muito sobre isso, eu fiquei, meu Deus, não tem quase nenhum. E se tiver, são livros de fora, são livros dos Estados Unidos, da Alemanha ou da Grã-Bretanha, né? Então, é uma área ainda muito para ser desbravada mesmo, porque a ficção cristã nossa ainda está em processo, sendo que existe há muito tempo. Então, graças a Deus, né? Graças a Deus que existem escritores hoje no Brasil que estão se especializando nessa área e que estão se abrindo mesmo para fomentar isso, para incentivar isso. Então, assim, eu não quero de jeito nenhum fazer literatura secular. Eu também não acho que é algo que se precisa, né? Toda literatura tem que ter um objetivo. E não existe mais objetivo de fazer uma literatura secular, porque é o que mais tem. Então, a ficção cristã é feita tanto para cristãos quanto para não cristãos. Não cristãos conseguem apreciar também ficção cristã. É algo que a gente ainda tem pouco. Então,
precisa ter mais. E como eu não publiquei o primeiro, mas Castelo Forte foi publicado, também veio disso Senhores da Terra, de que eu trabalhei na terceira versão ano passado, foi quando eu reiniciei tudo, né? E foi quando eu decidi fazer ficção cristã, e eu coloquei elementos do que eu vejo, assim, que o mundo ainda não entende muito bem da parte da nossa fé, como, por exemplo, a questão do casamento, né? Eu vejo muitos filmes românticos, consumo muitos filmes românticos, mas nós cristãos, né? Falamos pouco sobre como nós vemos a união matrimonial, como nós vemos o romance, né? O papel ali dos dois, o que os dois significam. Então, eu coloquei em Senhores da Terra isso porque é algo que a gente precisa se expressar mais, mostrar mais como nós cremos. E que, por exemplo, nos doramas, né? Famosos doramas, as pessoas admiram e gostam, mas é algo que tem muito a ver com a nossa fé. O jeito como eles se tratam e a maneira como eles veem a união dos dois, né? A dinâmica dos dois. Mas a gente não fala sobre isso. Os cristãos não escrevem muito sobre isso. Então, eu quero investir nisso, né? Castelo Forte, ele também para quem gosta, né, de fantasia, de jogo e tal, tem a alta fantasia, tem a média fantasia e tem a baixa fantasia. Castelo Forte é baixa fantasia, é aquela coisa o mundo real com um tiquinho de mundo de fantasia. Eu não gosto muito disso. O máximo que eu gosto disso é Harry Potter. Mas eu gosto mais daqueles universos grandiosos, cheio de fantasia por tudo que é lugar, né? Senhor dos Anéis e tal. Caramba, e o livro ficou tão bom. Então... Caramba, ainda bem que você foi limitada, Xantia, na sua escrita. O problema da minha escrita sou eu. Se você vê um defeito ali, é porque fui eu que teimei ali. Mas é nesse sentido. Baixa fantasia não é o que eu pretendo escrever no futuro, mas manter na ficção cristã e manter na fantasia. Agora a pergunta que não quer calar, Xantia. Como é que a gente consegue... A gente não, que eu tô fora desse bolo, mas como é que o cristão ele consegue ser bem sucedido nas artes? Eu falo que eu tô fora porque eu não tenho dons para nada nesse sentido. Mas, por exemplo, como é que a gente pode glorificar a Deus? Porque eu imagino o seguinte, é óbvio que você talvez queira assim, ter uma renda boa, fruto do seu trabalho. E como a gente concilia isso? Eu vou glorificar a Deus, mas também estou pensando muito aqui no financeiro, eu quero edificar as pessoas, mas também estou pensando um pouco aqui no que vende, porque eu sei se eu colocar determinada coisa na história, talvez não venda tanto. Como é que o cristão ele glorifica a Deus nesse sentido? E aí, não sei se você pode comentar sobre isso também, mas isso acho que anda um pouco muito mais assim também para música. O que é que vende mais? O que é que o mercado... Como é que eu posso ser bem sucedido na minha profissão? Porque se você é um advogado, ok, você vai estudar mais, vai se empenhar, você vai ser bem sucedido, ok, vai ganhar uma grana. Agora, quando envolve artes, eu não sei se é bem da mesma forma que a gente tem que pensar. O que é que você pensa? Você, como já uma escritora, você pensa nesse sentido? Então, eu estudei medicina, né? Por 2 anos eu fiz medicina e eu saí de medicina para poder escrever e entrei no curso de letras. Na verdade, por um tempo eu fiz os dois juntos. Eu fiz o curso de letras e o curso de medicina. E aí ninguém nesse tempo quis te internar nem nada. Algumas pessoas. Não, mas eu até escrevi um artigo esses dias sobre isso, de como entender a questão do chamado, né? Eu queria muito que Deus aparecesse assim na minha frente e dissesse, olha, você vai fazer isso. E aí pronto, é isso que eu tenho que fazer, é isso que eu vou fazer. E eu tinha entendido que era medicina porque a chance apareceu e caramba, é um curso que muitas pessoas, né, não têm a oportunidade de fazer, então eu acho que eu posso fazer bem, então eu vou fazer. E fiz. Mas, assim, eu acredito que Deus quis, sim, que eu fosse para lá, que, no caso eu tive que me mudar para fazer medicina, né? Que eu fosse, que eu fizesse, que eu estudasse, para que eu entendesse que aquilo não era algo
não que medicina seja pecado, gente, de jeito nenhum. Deus é glorificado na medicina, mas eu estava eu estava pecando porque eu fiz o curso, não por confiar que Deus estava me guiando naquilo que era aquilo que eu tinha que fazer, mas eu fiz o curso porque eu não confiava que Deus fosse me sustentar em outra coisa. Eu pensava muito claramente, quando eu era pequena, inclusive, que escrever não era para mim, que escrever não era uma opção, porque eu não teria uma renda a partir disso. Escritores no Brasil não dá para sobreviver com uma renda de literatura aqui no nosso país, infelizmente. Pelo menos ainda não. Inclusive, o Brasil é um dos países que menos lê, né? Isso, a gente tem alguns estados, inclusive Sergipe, né, não, é Aracaju. Aracaju parece que é a 7ª capital, é a 4ª que mais lê no Brasil. Mas ainda assim, comparado a países que fomentam muito a literatura, ainda é muito baixo. Então a gente tem que aumentar esse número, porque tudo vem da literatura, isso é um fato. A matemática a gente aprende pela literatura, porque alguém escreveu sobre a matemática. A física, igual. Então, nós precisamos fazer boa literatura para poder ter conhecimento, para poder apreciar também o conhecimento. Mas a minha experiência com o Senhor me diz que, assim, é possível usar... Aliás, o nosso Deus se agrada quando nós usamos os nossos dons para trabalhar no mundo em prol do nosso Senhor, para falar do nosso Senhor no mundo, seja com música, seja com artes plásticas, né? Com filmes. A gente vê os exemplos aí do Studio Angels, de The Chosen. Gente, quantas vidas estão sendo mudadas, inclusive dos atores que estão ali, que estão conhecendo mais do Senhor e estão sendo tocados, mudando a vida deles, porque Deus inspirou os produtores a fazerem aquilo, Dallas Jenkins a fazer um estúdio que fala sobre a palavra do Senhor de uma maneira fidedigna, não de uma maneira para vender, mas de uma maneira fiel. Então, eu acredito que todas as áreas, eu sei que todas as áreas pertencem ao nosso Deus. E a nossa tarefa é reivindicar essas áreas, redimir essas áreas de volta para o nosso Senhor. Então, as artes não é diferente, a escrita não é diferente. A gente vai continuar vendo muita ciência ruim, muita ciência que nos ofende, que contradiz o que nós cremos, né? Mas as pessoas que não creem no Senhor, elas não têm responsabilidade de defender Deus. Nós temos essa missão e esse privilégio. Então, para alguém que, eu quero ser escritor, eu quero ser músico, eu quero, enfim, a área das artes que paga mal, paga muito mal. O meu conselho é, faça, mas faça com sabedoria. Faça sempre afinando com outros caminhos que o Senhor vai te mostrando. No meu caso, eu tive, graças a Deus, né, eu agradeço ao Senhor, a oportunidade de fazer um curso de medicina, mas o curso de medicina não me permitiria escrever ao mesmo tempo que eu estudo, gente. Quem faz medicina sabe. Ou você é médico, ou você não é. O único que conseguiu conciliar, mas fez um romance na vida, foi Graciliano Ramos. E eu duvido muito que a maioria da população brasileira já leu Graciliano Ramos. É uma outra prateleira, né? É tipo outro assim, patamar. Para você ler Graciliano Ramos, você está muito espiritualizado, assim. Ou é professor, né? Mas, então, no meu caso, eu faço curso de letras. Eu escrevo e faço faculdade, mas no curso de letras eu tenho encontrado áreas que me permitem, pela misericórdia do Senhor, ter uma renda, assim, né, para viver e investir na escrita. Então, as duas coisas, até onde Deus permitir, claro, né? Se chegar no momento em que Deus me mostrar que eu não vou ter condições mais de investir nessa área, eu vou trabalhar e vou viver assim, vou viver contente com o Senhor. Mas de ser inteligente, de ser perspicaz para trabalhar como o Senhor nos ordena a fazer e a investir no que já é dele, de outras coisas. É como eu falei do Dallas Jenkins, né? Do produtor. Ele também teve que passar muito tempo fazendo trabalho voluntário, inclusive com atores voluntários, para poder fazer um episódio da série. Então,
ele não abandonou tudo e, eu vou aqui, vou investir nisso e não vou fazer mais nada. Pode ser que você faça isso e Deus abençoe, é claro. Mas nosso Deus também nos mostra que temos que ser cautelosos e fazer tudo com excelência. Se você não fizer isso com sabedoria, pensando, planejando e entregando esses planos ao Senhor, não vai dar certo. Então, eu aconselho isso. Show de bola. Xantia, não quero explorar muito, a gente já está chegando ao final, já 1 hora, mas eu ainda não posso me despedir de você sem falar um pouco das suas referências, e você já citou algumas delas aqui, né? O Tolkien, né? Famoso aí pelo Senhor dos Anéis, entre outras obras, né? O Hobbit e tal. O C.S. Lewis, né? Tem a Charlotte também, que você disse que lê ela todos os anos. Como é que é para você? Qual dos três são os seus preferidos? Qual o seu preferido? E como que se deu esse amor por essas pessoas, esses artistas? Que pergunta cruel, mas qual dos três é meu preferido? Isso não tem como, não é impossível. Se tivesse uma forca... Não, brincando. Misericórdia. Não, olha, assim, eu gosto dos três. Os três eu leio todos os anos. Assim, não o mesmo livro, porque Charlotte Brontë eu leio o mesmo livro todo ano, Jane Eyre. Mas C.S. Lewis, todos os anos eu estou lendo alguma coisa dele, porque é impossível, né, esgotar a biblioteca de C.S. Lewis. E Tolkien é a mesma coisa. Mas que tem mais influência na minha escrita, eu diria que é Tolkien. Porque, não que eu escrevo como ele, né? Não sou tão pretensiosa a esse ponto, mas assim, ele escreve em terceira pessoa, é narrador, observador, e ele gosta muito de criar coisas do absoluto nada. De, assim, uma lei que em nenhum outro lugar existe, uma língua, inclusive Senhores da Terra tem uma língua própria. Então, ele tem uma influência muito forte sobre mim, justamente porque eu admiro muito ele. Ele é como se fosse, assim, um nível de conhecimento e de intelecto incrível. Mas eu tiro um pouco dos três, porque C.S. Lewis ele é muito claro na intenção dele, quando ele escreve um livro de, olha, eu sou cristão e eu estou falando aqui da minha fé. É isso aqui. Tolkien não é como se ele tivesse com vergonha, mas assim, ele maqueia um pouco mais, né? Mas eu gosto de ser mais como C.S. Lewis, é isso daqui. Eu sou cristão. O Tolkien é mais subliminar, né? Isso, você tem que pensar muito ali para entender. E Charlotte Brontë é o jeito como ela é íntima, no jeito que ela escreve. E também ela escreve sobre romance. E não só porque eu gosto de romance, porque eu gosto, mas eu acho que nós precisamos de mais romances. Porque acaba tendo uma visão muito errada sobre relações humanas. Aí eu gosto disso na Charlotte Brontë. Então pego um pouco de cada. Mas por que você todos os anos lê a Jane Eyre, assim, tipo, sem se enfadar? Por quê? Isso desperta a sua criatividade ou você simplesmente gosta do conteúdo? Eu gosto porque eu releio todos os meus livros, né? Assim, a depender do momento, eu pego, isso aqui eu já conheço, eu vou ler. Mas Jane Eyre, eu acho que é porque é o meu livro favorito e o livro favorito da minha irmã. Então, quando eu leio, me lembra dela, da gente, irmãos e tal, é aquele momento bom. Mas também porque sempre tem algo novo quando eu leio Jane Eyre. É uma história muito, muito bem amarrada e muito bonita e que fala muito sobre redenção. Então, toda vez que eu leio, eu entendo algo diferente que eu não tinha entendido da primeira vez e eu me acho muito parecida com a personagem, gente. Eu nem sei se eu deveria dizer isso aqui, mas o jeito como ela pensa e o jeito como ela reage a certas coisas, eu me acho muito... eu entendo muito bem ela, né? Então acaba virando algo para eu me autoavaliar todo ano. E eu sempre leio no meu aniversário, né? Então eu sempre tô ali, tipo, tá, mas isso daqui eu já modifiquei, ou isso daqui eu realmente ainda continuo parecida. Aí acho que é por causa disso. E porque eu gosto mesmo, assim, é um presente para mim. Eu fico imaginando as listinhas que a gente faz de promessa de todos os anos, a sua lá. Lê, Charlotte, de novo. Apenas isso. Mas você falou de redenção, Xantia, aí pra gente finalizar esse bate-papo, eu queria que você falasse um pouco sobre a expectativa do cristão de voltar a viver dentro do castelo forte, qual é a nossa ansiedade do bem, digamos assim, de viver dentro desse castelo, e que você desse uma palavra para aquelas pessoas que estão nos assistindo nesse momento, 300 anos depois desse bate-papo, o que é que você gostaria de
dar esse recado para aquela pessoa que está assistindo, os nossos tataranetos, que você gostaria de deixar de lição? Nossa, 300 anos, caramba. Bom, sobre redenção, né? Eu acho que toda literatura cristã tem que falar e fala sobre a redenção, sobre a nossa história com Deus. Todos os livros, todas as músicas, toda a ciência fala sobre a nossa relação com o Criador, a gente percebendo ou não. Então, fazer isso de uma maneira consciente é uma bênção, uma dádiva, e também uma grande responsabilidade que cada um deve tomar para si, cada cristão deve tomar isso para si, alguns pregando, outros advogando, outros sendo médicos, etc. Então, se daqui a 300 anos meus bisnetos estiverem vendo esse vídeo, pensando, era minha tataravó, também, né, além dos bisnetos, eu gostaria que eles soubessem que essa palavra, o que eu e Boaz conversamos hoje, o que os cristãos falam hoje, vai se manter vivo para sempre, porque a palavra do Senhor não vai passar. Meus livros podem passar, Castelo Forte pode, daqui a alguns anos, não ter a menor relevância, mas a intenção e o ardor que o Senhor despertou em mim, eu tenho certeza que Ele vai despertar em outras pessoas, para que o mundo constantemente saiba, em medidas diferentes, o quanto o nosso Deus é bom, o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é justo e fiel. Então, tem uma frase que eu sempre falo quando eu tenho oportunidade em uma conversa, que é uma frase do escritor chamado Dallas, alguma coisa que eu já esqueci, mas eu li no livro do Rodrigo Bibo, que fala assim: a graça é o oposto do mérito, não do esforço. Então, nós precisamos nos esforçar pelo Senhor, nós precisamos correr pelo Senhor, suar pelo Senhor, chorar, nos cansar, ficar ansioso, ficar desesperado, porque é Ele que vai fazer esse esforço valer a pena e é Ele que vai renovar as nossas forças para continuar nos esforçando, para continuar vivendo. Mas a parte do mérito, que vem somente pela graça, que pertence somente ao nosso Deus, só Ele decide com quem Ele vai compartilhar isso. O nosso dever, o nosso trabalho, a nossa busca é fazer tudo com excelência, fazer tudo da melhor maneira, da maneira mais perfeita, pura, possível, para que Deus seja visto no processo, porque Ele já é glorificado no processo. Enquanto eu estava lá no meu quartinho, sem ninguém ver, sem absolutamente ninguém saber o que eu estava fazendo, Deus já estava sendo glorificado ali, porque minha paz foi restaurada enquanto eu escrevia Castelo Forte. E eu sei que isso não vem de mim, é dom de Deus, é o Espírito Santo em nós. E se Castelo Forte vai tomar grandes proporções ou vai, não sei, vai desaparecer, como eu falei, né? Daqui a 300 anos, só a minha família, os meus netos vão saber, é Ele que decide. E nós temos que nos tranquilizar e descansar nisso, porque nisso também há a graça e a misericórdia. Nesse Deus todo-poderoso e nesse Deus que nos enxerga nas minúcias, nos detalhes, que me viu enquanto eu escrevia, que me viu em cada oração, pedindo desesperada por Ele para que me dissesse o que eu deveria fazer para glorificar a Ele. E agora a gente está aqui nesse momento no YouTube. Gente, eu nunca achei que eu estaria no YouTube, mas cá estamos e eu agradeço muito ao Senhor por estar me permitindo isso, por estar me permitindo também conhecer pessoas que me levam a buscar mais dele, ter me dado amigos eternos como o El e a Dori. Então se lembrem disso, se lembrem sempre da história da redenção, de como o nosso Deus, desde a criação de Adão e Eva, nos quis para perto dele, para compartilhar do banquete com ele na glória, e não soltou a nossa mão. E ainda que a gente tente fugir como a Nina, que tudo pareça entediante, que tudo pareça normal, que a paz pareça comum, ela não é. A paz, ela é algo extraordinário. A felicidade, a risada, é um milagre de cada dia que o nosso Deus permite. E mesmo que a gente vá para o mundo, mesmo que a gente desobedeça e se perca,
no final das contas, o Castelo Forte sempre acha a gente, porque a gente nunca tá longe demais dele, ele sempre mostra o caminho de volta. E para os que estão assistindo, eu agradeço, né, por ter assistido até agora, e eu espero que você lendo o Castelo Forte, você sinta o mesmo que eu senti quando eu escrevi, e até quando eu reli, porque eu reli Castelo Forte, que veja que o castelo, ele é aquele ser tão caloroso como realmente o fogo da lareira dele. Aquela lareira que você fica ali olhando para as chamas e fica fascinado, porque, nossa, eu estou numa lareira, parece algo de contos de fadas mesmo, né? Mas que assim seja a nossa vida com o Senhor, que a gente sempre se deslumbre com o fogo, com a chama, com o som crepitante da lareira, com as paredes, com as escadas, e que também a gente não deixe de ser criança para um adulto que vê Castelo Forte, não deixe de ler Castelo Forte, porque só uma criança realmente entende a magnitude do amor e da misericórdia do Senhor quando para pensar sobre ele. Porque quando a gente é criança, a gente tende a confiar mais, a gente tende a nos permitir o deslumbramento. Então, se permita se deslumbrar, se fascinar, se encantar com mais facilidade, porque assim as coisas vão ter mais sabor e você vai poder aproveitar mais a presença do nosso Senhor. Então é isso. Amém. Glória a Espero que eu tenha Deus. respondido. Oh, show de bola, Xantia. Xantia, queria agradecer demais a sua participação. Gente, para quem não sabe, a Xantia está em viagem, mas parou um tempinho aqui para falar conosco, para abençoar a sua vida. E essa imagem toda de um castelo forte, que é aquela imagem que a gente lembra e já pensa logo em guerra, né? Ele também pode ser muito afetuoso, como a Xantia falou, né? Ele nos aquece, ele nos dá um abrigo, nos faz nos sentir seguros. Então, que você se sinta seguro nessa noite, nesse dia, não sei que horário vocês estão assistindo, mas eu quero agradecer demais a participação da Xantia. Xantia, não sai ainda que eu vou me despedir de você no off, mas vocês que ficaram até o final dessa live, certo? Reforçando, vai ter o sorteio do livro, beleza? A gente vai sortear esse livro aqui, Castelo Forte, que é o livro da Xantia. Nós evitamos muitos spoilers para que vocês possam adquirir esse livro. Embora vá haver um sorteio, gente, vocês podem adquirir esse livro lá na Escari, certo? Garanto que vai valer muito a pena e um lanche que você deixe de fazer no McDonald's, sei lá onde for, você consegue adquirir esse livro e é uma bênção. Vai edificar muito a sua vida. Então, você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal para nos dar aquela força, deixe o seu joinha, que Deus abençoe a sua vida e até a próxima. Deus abençoe a todos. Amém.